ajudando uns aos outros, estarmos no caminho do bem, no caminho da evolução, no caminho do amor. Então a semente do bem, nós poderíamos também chamar de a semente do amor, a semente do Evangelho, a semente do Espiritismo. Tudo são sinônimos, não é, pessoal? Porque nós estamos aqui nesta passagem corporal, material, mas com o objetivo de cultivarmos, enquanto passamos, o amor, o bem, a paz. Na verdade, tudo isso que nós buscamos, que nós desejamos, depende de nós produzirmos, depende de nós frutificarmos. O reino de Deus, esse reino de Deus que está dentro de nós, ele é uma semente a ser cultivada, a ser adubada, regada, trabalhada. Mas muitas vezes o que a gente faz? Nós abafamos essa semente com pedras, com espinhos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso individualismo, do nosso materialismo. E aí essa semente não consegue germinar, não consegue produzir. Então todos nós estamos sendo chamados a um trabalho de preparar melhor essa terra da nossa alma, do nosso coração, para que o grande semeador, o grande jardineiro das nossas almas, que é Jesus, possa finalmente brotar em nós e entre nós. Então nós estamos buscando essa semente do bem que está em nós e que está entre nós. Eu gosto de usar essa expressão porque ao semearmos o bem entre nós, não é? Ao multiplicarmos o bem entre nós, o bem também se desenvolve em nós. E quando nós também cultivamos esse bem em nós, por meio das orações, por meio das boas leituras, dos bons pensamentos, nós também nos tornamos melhores, nos tornamos melhores instrumentos do bem para que este bem se espalhe entre nós. Então, na verdade, são dois processos que um complementa o outro, né? Quanto mais eu me melhoro, quanto mais eu busco, né, o bem, me alimentar do bem como indivíduo, melhor para o coletivo do qual eu faço parte, né? Todos nós somos indivíduos que fazemos parte de um coletivo. E quanto mais eu buscar fazer o bem neste coletivo, melhor também será para mim individualmente. Então nós estamos, queiramos ou não, conectados, nós estamos juntos. Nós nascemos para sermos de fato irmãos. Quando nós oramos aqui, Pai Nosso, se o Pai é de todos nós, e nós somos esses irmãos, filhos de um mesmo Deus, nós precisamos realmente fazer por justificar essa condição de irmãos, de família divina universal que nós somos. Porque o que é o irmão de fato? Muitas vezes é irmão de sangue, mas está um totalmente separado do outro. Um faz anos que não vê o outro, então é uma irmandade material, superficial. Ah, mas aqueles ali, são tão amigos, são tão juntos, ajudam tanto um ao outro, que são verdadeiros irmãos, mesmo que biologicamente, materialmente não sejam. Então nós estamos sendo chamados a sermos verdadeiramente irmãos e verdadeiramente filhos de Deus. E se Deus é o amor no grau infinito, se Deus é o bem, a bondade, a justiça, a paz, nós também somos o amor, somos a bondade, somos a justiça, mas tudo isso em forma de semente, a ser cultivada, a ser trabalhada. Por quê? Porque nós precisamos ter o merecimento desse plantio. Muitas vezes a gente está esperando colher frutos que nós não estamos semeando. E a lei de Deus manda que nós, antes de colhermos, precisamos semear, cultivar, trabalhar. Então, como nós estamos com essa semente do bem, essa semente do Evangelho, essa semente do amor, não é? Porque vai nos dizer aqui Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, que a escolha é nossa.
Nós temos o livre-arbítrio de semear o que quisermos. E a semente, pessoal, a semeadura já começa onde? No nosso pensamento. Pensamento é vida. O pensamento não é algo assim que não existe, né? Que está só na imaginação. Não, nosso pensamento ele está, sim, influenciando a nossa saúde, inclusive a nossa saúde física, e influenciando o ambiente à nossa volta. Então o nosso pensamento já é uma semente. Que bom que hoje nós decidimos estar aqui cultivando bons pensamentos, cultivando boas palavras, cultivando boas sementes, né? Vida é criação. Então no pensamento nós já começamos a criar. E aí ao criarmos, né, no nosso pensamento, nós vamos para a ação, para o desejo, né? Agir na direção daquilo que nós estamos criando mentalmente. E esse desejo já vai ser uma semente que, se plantada no terreno da ação, vai trazer o fruto correspondente. O que acontece? Muitas vezes nós estamos aqui falando e pensando em Jesus, em doutrina espírita, mas os outros 6 dias da semana, os nossos desejos, os nossos pensamentos estão em outra direção, em outra prioridade. Aí são as contas para pagar, são os problemas, são as dificuldades, é o que a gente gostaria de ter e não tem. Então, para onde estão os nossos desejos? Para onde os nossos desejos estão nos direcionando na nossa caminhada de vida? Porque às vezes nós dizemos, não, mas eu sou espírita, eu sou cristão, eu vou lá, frequento 1, 2 vezes por semana. Mas e no dia a dia, não é? O nosso agir condiz, né, com aquilo que nós estamos aprendendo, porque isso é uma semeadura. O que nós estamos semeando nas nossas relações, na família, na sociedade, no nosso trabalho, não é mesmo? Então nós precisamos entender cada vez mais a doutrina espírita e o Evangelho como essa receita de bem viver, como esse convite à prática, ao semear, a estarmos pelo menos tentando, né, dar vida a tudo aquilo que nós já estamos entendendo que é o caminho certo, que é a grande verdade, né, o caminho, a verdade, a vida que Jesus nos aponta. Toda semente produz, pessoal, a escolha é nossa. Então, a semente do bem, ela vai produzir ao seu tempo. E se não for a semente do bem, vão ser outras sementes que nós estamos semeando, que também vai nos trazer os frutos conforme o que a gente fez e o que a gente não fez. Aí alguém pode dizer, né, não, mas eu não estou fazendo nem o bem nem o mal. Mas o que acontece, né, quando a pessoa tem lá um pedaço de terra para plantar e não planta nada? Ah, eu não vou plantar nada. Depois, na hora que ela quiser colher, o que ela vai colher? Vai ter mato, vai ter espinho, vai ter erva daninha. Aí ela vai na enxada, a enxada já enferrujou, o adubo já apodreceu, e aí ela tem que recomeçar. Por isso que nós estamos na reencarnação, recomeçando, refazendo muita coisa, né? Nós muitas vezes podemos estar colhendo, sim, os espinhos de agora, mas nós podemos já semear as flores e os frutos do amanhã melhor que a gente quer, mas que depende do hoje bem vivido. A escolha é nossa. Aí vai nos dizer a parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear. Quem, pessoal? Quem é que semeia e que saiu a semear? Nós temos o grande semeador aí, que é Jesus, não é mesmo? Mas Jesus semeia sozinho no nosso planeta Terra? Ele, como o governador espiritual, ele semeia sozinho? Não, ele está nos convidando a semearmos junto dele. E isso está lá na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Quem já estudou o Livro dos Espíritos sabe que essa é a última questão. Então, na última questão, a espiritualidade superior vai nos convocar a semearmos essa regeneração. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhar com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado.
Então nós plantamos uma sementinha de laranja para colher só uma laranja depois? Não, nós podemos colher 100 laranjas. E vai dar tantos frutos que vai servir não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. Não é mesmo? Mas precisamos semear. Mas muitas vezes a gente quer semear hoje e amanhã já está no pé lá, comendo todos os frutos. Não, existe um tempo, né? Você semeia, você cultiva, você trabalha a terra, para no tempo da natureza, no tempo de Deus, os resultados aparecerem. Então não nos cabe pensar agora em colheita, nos cabe nos esforçar para semear. E a colheita virá, se não nessa vida, no plano espiritual e em outras vidas, né? Então às vezes a gente vê aquela pessoa que muito boa, que sempre trabalha, não é, que está enfrentando uma dificuldade atrás da outra, com um sorriso no rosto e tal. E a gente fala assim, olha aquela pessoa, né? Puxa vida, que injustiça, as coisas só acontecem com ela. Mas espiritualmente, pessoal, ela pode e com certeza está muito melhor do que aqueles que a gente acha que estão bem. Não é? Olha como a gente tem uma noção errada do que é o bem. Ah, aquele ali, ó, só sombra e água fresca. Como vive bem? Vive bem num sentido material, não é? Mas num sentido espiritual, ele está indo bem e mal. Por quê? Porque está naquela zona de conforto, né? Pode não estar regredindo, mas está estacionado. Vai nos dizer assim a doutrina espírita. A gente regride? Não, mas a gente estaciona. E esse estacionar nos vai causar o quê? Inevitavelmente, o que a gente vai escolher se ficar muito tempo estacionado? Dor, sofrimento, a consciência pesada, o remorso. Dizem que um sentimento dominante, pessoal, até mesmo em muitos espíritas cristãos, quando chega no plano espiritual, é aquela sensação de tempo perdido. Aquele remorso, puxa, desperdicei uma grande oportunidade. Nós estamos nessa grande oportunidade de semear, de fazer algo para sairmos daqui pelo menos um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos, né? Quando renascemos. Como nós estamos? Se ainda estamos aqui, é porque ainda há trabalho para fazer. Nós encarnados, né? E os desencarnados que aqui estão aí semeando para fazer a próxima jornada, né? E assim vai. Cada vida nós vamos buscando esse ideal maior do bem. Então tem uma mensagem aqui da irmã Sheila. Vamos ver se vai dar certo do vídeo aparecer. E eu vou narrando para nós, que vai resumir um pouco tudo isso que nós estamos falando, né? E esse compromisso que nós temos de semear, todos nós que nascemos, mesmo aqueles que acham que não acreditam, a lei é a mesma para todos, né? E nós já estamos tendo esse esclarecimento da lei de Deus. Depois nós vamos poder dizer que não fomos avisados, né? O que nós estamos fazendo do Evangelho que Jesus nos deixou? É isso que vai nos dizer a mensagem, né? Então tá lá, ó, semeia, semeia. Teria até um sonzinho de fundo, mas não tem problema. Ó. A alma humana é como um celeiro abençoado. Quando abastecida de ensinos superiores, transforma-se em manancial de luz, saciando a fome de consolação da humanidade sofredora. Então nós estamos abastecendo aqui a nossa alma, né, com as sementes. Mas se a nossa alma ficar vazia, se nossas mãos ficarem vazias de trabalho, né, nós cairemos o quê? Na inércia, no desânimo, né, pessoal? E se nós já estamos reunindo as sementes que estamos reunindo aqui hoje, que são as sementes do Evangelho na nossa alma, então não vamos guardar só para nós. Precisamos ir ao mundo e semear, né? Vai ao mundo e semeia e semeia. Ainda que a ventania da indiferença as disperse pelo espaço, não importa. Semeia, semeia. Não importa a indiferença, não importa as maldades que ainda tem no mundo, precisamos semear. Mesmo que a erosão do egoísmo arraste estas sementes para longe, semeia, semeia. Vamos semear, né, pessoal? Ainda que o solo do desamor impeça estas sementes do bem de se desenvolverem, continuemos semeando, fazendo a nossa parte. Onde quer que estejas e com quem estejas, é tempo do quê? De semearmos cada vez mais. Mas sem exigir, porém, como falamos, a colheita farta e rápida, porque se cada espécie vegetal no mundo obedece ao ciclo próprio de desenvolvimento, cada alma humana também tem o tempo certo
para despertar. Então nós já estamos despertando e podemos também influenciar o despertamento das demais pessoas. Como? Semeando bem, fazendo a nossa parte, doando o nosso melhor, né? Assim nós vamos buscando, como nos disse, ó, mesmo que haja espinhos e pedras, lembremos, pedras ajudam na construção, espinhos lembram as rosas. As pedras que vão aparecer no nosso caminho não é para o nosso bem, né? Ou melhor, não é para o nosso mal. Não é porque nós gostamos, né, de um caminho sem pedras, sem espinhos, é que as pedras e os espinhos aparecem para nos prejudicar. Muito pelo contrário, é justamente para fazer a gente superar, para fazer a gente crescer, para fazer a gente persistir no caminho do bem. Então vamos ver as pedras, vamos lembrar, elas servem nas construções, elas servem para fortalecer a nossa paciência, que é a ciência da paz. As pessoas querem paz, mas esquecem de desenvolver a paciência, né? E os espinhos, pessoal, lembram as rosas. Então a gente olha um para o outro e só vê espinho e esquece a rosa, a flor, que é cada um de nós, né? Cada um com as suas qualidades e com as suas dificuldades também, e que a gente precisa conviver. Eu gosto daquela historinha dos porcos espinhos, né? Que eles tinham que se juntar, porque estava muito frio, para se aquecerem como os outros animais faziam, mas eles tinham os espinhos, e a hora que eles se juntavam, um espetava o outro e se afastava. Aí se juntava de novo, espetava, se afastava, ficava com frio, e eles foram percebendo que era melhor eles ficarem próximos, com bastante cuidado, né? E mesmo que tomassem ali uma espetada do outro, ainda assim era melhor do que morrer sozinho, isolado, congelado pelo frio. Quem são os porcos espinhos? Somos nós. É melhor a gente ficar junto, dando umas espetadinhas um no outro, do que a gente se isolar, e morrer com o nosso coração congelado pelo nosso egoísmo. Então nós precisamos entender que mesmo com essa espetadinha também vai haver um aprendizado, porque aí nós vamos ser chamados ao perdão, à compreensão, né? A usar esses recursos que Jesus nos ofertou. Depende de nós. Como nós vamos semear? Nós já estamos dizendo, né? A própria casa espírita é essa sementeira de luz, né? As pessoas vêm na casa espírita, levam cada uma aqui um punhadinho de semente. Aí imagina se a gente pegasse a semente mesmo de uma planta, de uma flor qualquer, chegasse em casa e jogasse em qualquer canto. Aí volta na casa de novo, pega a sementinha e joga em qualquer canto. Então, pessoal, nós precisamos pegar essas sementes de luz que recebemos aqui e multiplicar nos nossos lares, né, no nosso trabalho, em toda parte. Por meio, por exemplo, do Evangelho no Lar, né? Como é ali o Evangelho no Lar, a família, as crianças. Ainda são poucas famílias participando da doutrina espírita, né? Participando de uma vida verdadeiramente religiosa, cristã. Então nós precisamos cada vez mais buscar grupos de estudo, como o Carlos aqui, que é meu colega de grupo de estudo, trabalhos voluntários, né? E aí nós vamos realmente fazendo essa semente do bem acontecer. Porque a caridade, como disse Jesus, né, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. O que é esse BIP? O BIP é a benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Com tudo isso que nós falamos, surgiu a prática da semente do bem. Foi o nome que a gente deu para um grupo que nós criamos de amigos, assim, da própria casa espírita, para nos encontrarmos além das paredes da casa espírita, né? Porque Jesus, Deus, os bons espíritos estão em toda parte. Nós aqui muitas vezes não estamos com ele. O que é essa semente do bem? O Carlos agora vai passar uma folhinha para cada um, mas não se preocupem em ler a folhinha agora, que tem um explicativo da ideia que qualquer pessoa pode fazer, né? E acredito que muitos vão descobrir que existem grupos por aí que já são sementes do bem e que basta a gente querer participar. Ou, se a gente acha que não tem, depende da nossa iniciativa montarmos esses grupos, né? Então são companheiros de ideal espírita cristão, como acontecem nas células do Evangelho, né?
dos evangélicos. Nós pegamos aqueles companheiros ali e reunimos de vez em quando, né, nas nossas casas. No nosso caso, a gente faz visitas às entidades também. E aí nós vamos nos inteirando mais do que acontece na comunidade. Porque muitas vezes o bem ele esquece, né, de se agrupar, de se juntar. O mal às vezes é mais organizado do que as pessoas do bem, né? Porque tem até o crime organizado e o bem vai cada um para um lado, tal, e a gente precisa se conhecer mais, se juntar mais, né? E isso vai nos dando força para continuar. Eu gosto de lembrar também dos primeiros cristãos ali que iam cantando para os leões. Tamanha era a força da união, a força da amizade que eles tinham. Talvez muitos de nós se colocassem agora um grupo para ir para os leões e a cada um por si, né, correr para um lado. Então nós precisamos fortalecer essa nossa fé em conjunto, né, um no outro. Por isso que o mandamento é amar ao próximo, porque nós precisamos nos aproximar para exercitar esse amor. Todo mundo sofreu, acredito eu, né, a maioria pelo menos, com o isolamento da pandemia. Por quê? Porque não é da nossa natureza ficar sozinho, ficar isolado, né? Nós precisamos desse calor humano, desse calor espiritual uns dos outros, né? Então são esses momentos aí de oração, confraternização, aproximação, bate-papo, reflexão, né? E aí a gente faz isso debaixo de uma árvore, na praça, com muita gente, também com pouca gente. Aqui foi na sala da casa de uma amiga, né? No pátio de alguém, né? Num salão de um prédio, em qualquer lugar, né, pessoal? Como disse a mensagem, onde estiver, com quem estiver, né? É tempo de semear. E dali o grupo foi fazendo essa amizade. O Carlos aí, eu conheci ele no grupo de estudo, a gente não conseguia nem conversar muito e depois a gente foi ficando mais amigo, se conhecendo mais nesses momentos, né? Além da casa espírita na sociedade. Porque a casa espírita é esse foco de luz que tem que se espalhar por aí. Quem que vai levar essa luz? Somos nós, né? E daí a gente foi para entidades como o Lar de Idosos, como Comunidade Dependente Químico, e o Carlos vai dar uma palavrinha aqui rápida, um depoimento aí da participação dele, porque já fizemos encontros na casa dele, né, Carlos, e visitações também nos lugares. Pode vir aqui falar um pouquinho, até porque eu já falei demais. Depois que o Carlos falar, a gente já vai encerrando. Boa noite, pessoal. Assim, uma reflexão, assim, o Rodolfo falou muito sobre semente, né? O que nós estamos fazendo da nossa semente? Estamos preparando o solo para plantar ela, para produzir aquilo que a gente deseja, não só para a gente, mas para a nossa família, para os nossos amigos. A importância da semente, o significado da semente. E eu sempre reflito assim, quando às vezes eu planto alguma coisa assim, né? Por exemplo, um feijão, um milho, né? E uma semente, né, produz talvez 100%, né, como se diz ali na terra boa, né, fértil. E a importância, né? E isso para mim faz com que eu acredite e saiba que isso é Deus, né? Então até se diz quando não for a obra do homem, né, é a obra de Deus. Então, bacana assim, e a gente faz esses encontros, como o Rodolfo falou aqui, na casa de idosos, de clínica de idosos, dependentes químicos, e tem que ver a felicidade deles quando a gente chega, o sorriso, né, o brilho no olho, como se diz, e a gente faz muitas dinâmicas, né? O Rodolfo toca um violãozinho, a gente canta um hino, né? Alguma coisa para nos alegrar, porque o objetivo é nos alegrar, né? E como o Rodolfo às vezes fala, as pessoas muitas vezes não recebem visita de ninguém, nem dos parentes, né? A gente tem um lar que é o Lar Estima, que são pessoas com deficiência. A gente fala deficiência, né? A gente sabe que eles estão ali em expiação, em provas, e a importância da visita, do levar uma palavra e um abraço até mesmo, né? Então a gente vê a felicidade deles. Por isso a gente está divulgando, né, que possamos não só no grupo espírita, mas fazer grupo fora e fazer esses encontros entre a gente. A importância que tem esse contato humano, já que a gente não consegue viver sozinho.
E é uma oportunidade também da gente se colocar à disposição. Eu penso muito assim, a gente doar um pouco do nosso tempo para esses irmãos que precisam. E a verdade, muitas vezes eu falo assim, é que a gente às vezes pensa que é eles que vão ser os beneficiados, mas na verdade somos nós mesmos. A felicidade que a gente sai lá do dever cumprido, né, de ter conversado com eles, de ter trocado uma ideia, de certa forma influenciar eles para o lado bom, né, da vida. Então a gente, muitas vezes, eu não sei se a gente já está colhendo os frutos, acho que ainda não, né, Rodolfo? Mas a gente está plantando, né? E esperamos que isso floresça, né, isso produza muitos frutos bons, né, que a gente... O importante é plantar. Então é isso, pessoal. Obrigado, né? Essa ideia possa... alguém... Ontem nós tivemos essa mesma palavra, e quando a gente saiu, uma pessoa disse, isso é tudo que eu queria. Eu gosto dessa coisa. Eu tenho uma casa que pode ir para umas 20 pessoas, né? Sim. Então eu já vou formar esse grupo aí, não sei se ela vai dar o mesmo nome da Semente do Bem, mas seja o nome que for, mas que a gente faça esse trabalho. Obrigado. Na verdade, hoje em dia a gente vê que tem grupos de meditação, os próprios grupos que existem na sociedade e que têm uma atividade saudável, né? Grupo de teatro, grupo de CTG, grupo de esporte. Aliás, pessoal, muitos jovens, né? E até adultos, que a gente vai lá na comunidade dependente química e ouve bastante história nesse sentido, né, Carlos? Acabam se envolvendo com as drogas, por quê? Quem não sabe que a droga faz mal? Mas por que ainda se envolve? Porque é ali onde foi acolhido, né? Foi o grupo que acolheu, foi onde teve um sentimento de pertencimento, foi onde alguém, né, abraçou ali e, infelizmente, né, com esse objetivo ruim. Então vamos fazer os grupos do bem, né? Nós temos obrigação como cidadãos e isso está na nossa responsabilidade, na nossa alçada, né? Isso não depende, né, de alguém que faça, do governo, etc. Mas depende de nós arregaçarmos as mangas e fazermos a nossa parte. E nós já temos muitos grupos aí, como a própria Casa Espírita Novo Horizonte, que às vezes está precisando de voluntário. Então nós temos que ter essa iniciativa. Eu lembro, Carlos, quando eu cheguei aqui em Capão, que eu já contei essa história, né? Com a minha família lá do Mato Grosso do Sul, e sem conhecer ninguém, já fui lá na Casa Espírita, e ali eu já quis ir, deixa eu ver qual grupo que é, entra aqui nesse grupo de estudo, tem algum trabalho para fazer parte, algum voluntariado, e aí você vai, pessoal. Nós precisamos tomar essa iniciativa, né? Não podemos ficar esperando, porque vai nos dizer, aqui são os objetivos, né? Dessa ideia de grupos do bem no geral, independente do nome, como o Carlos falou. Eu já vi o nome assim, Café com Evangelho, já vi Evangelho na Praça, e por aí vai, né? São várias iniciativas. Nós temos Encontro Fraterno, né? E nós vamos ter esse diálogo cristão-espírita. Já parou para pensar muitas vezes que a gente fala de espiritismo no centro espírita e tal, e aí no dia a dia a gente outros interesses, né? É futebol, é noticiário, é fofoca, não sei o quê. E o Jesus ficou lá já em segundo plano. Não, vamos criar esse hábito, né? De falar do bem, de espalhar o bem por pensamentos, sentimentos, palavras, ações, atitudes e por aí vai. Então esse convívio fraternal, tornar nosso colega, amigo, irmão, também na vida. Não só um conhecido aí da Casa Espírita, mas você vai, né, juntando esses corações e vai fazendo uma união real aí entre os cristãos. Que o Divino Amigo já nos alertou: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, né? E aí tá alguns dos nossos encontros, né? Muitos abraços. E vamos, para encerrar aqui, fazer uma dinâmica, né, de cantarmos juntos. Por quê, pessoal? Como eu não sou cantor, não me garanto. Acho que não vai ficar legal. Mas se cantarmos juntos, né, com certeza vai ficar bonito. Esse trechinho dessa música que fala um pouco do que estamos refletindo. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga, o
meu irmão com sorriso aberto, se ele chorar, quer dançar por perto, quero levar meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Mas para chegar nesse 1 milhão, primeiro temos que cuidar direitinho da meia dúzia que está junto de nós, né? Ânimo, trabalhadores, tomai os vossos arados, charruas, lavrai vossos corações, arrancai a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, e mesmo Jesus, que era o melhor de todos nós, quando chegou, se juntou com 12 e com todos aqueles que quiseram acompanhá-lo, e continua convidando a todos nós para nos juntarmos dele. Nós é que ainda estamos resistindo, né, pessoal? Diz Bezerra de Menezes, esse grande seguidor do Cristo: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Mas juntos, pessoal, somente juntos é que alcançaremos a realização de nossos propósitos. No mundo haverá uma só religião e terá o nome de fraternidade. Mas para que essa fraternidade se torne realidade, precisamos semear desde já a boa semente, a semente do bem. Assim seja e assim será, porque só depende de nós. Obrigado.